excelente. Acorda quem tá dormindo, consola quem tá doente. A alegria do meu cavalo quando vê boi correr na frente. Foi nesta parte do estado que nasceu Raimundo Nonato Soares. Tem quatro coisas no mundo que chafuda a paciência do bom vaqueiro. Uma casa gotejenta, um cavalo chotão, e o menino chorão e a mulher ciumenta. Ei, ei, ei. O vaqueiro que viveu por 32 anos sempre correndo atrás do gado no vilarejo de Mulunduns, em Vargem Grande, viria a se tornar mais tarde um fenômeno de popularidade religiosa, atraindo fiéis de todas as partes em busca dos milagres que ele realiza. Meu filho estava muito doente e eu me peguei com São Raimundo e meu filho não se apagava. Só a fé e o boca a boca foram suficientes para levar o vaqueiro à condição de santo. As primeiras rezas e ladainhas começaram logo depois da morte dele, em agosto de 1732. Segundo a história, ele estaria correndo atrás de uma reis desgarrada, algo muito comum por aqui, já que a pecuária foi uma das primeiras atividades econômicas de Vargem Grande e acabou batendo com a cabeça em uma carnaubeira. O corpo dele foi encontrado depois de alguns dias, já sem vida, mas também sem um cheiro característico dos mortos. Ao contrário, estava até perfumado. Daí a ser transformado em alguém especial foi só um pulo. É um ritual que se faz, né, para pagar uma promessa para uma alma que eles chamam de alma milagrosa. Né? Um cidadão morreu, né, ou um adulto ou uma criança, e alguém resolve experimentar ver se aquela alma realmente é milagrosa e faz lá um pedido para ela. Um gado que se perdeu, por exemplo, que ela vai dizer que a partir do momento em que ele é encontrado com as condições que está descrita lá no livro e naquilo que foi transmitido oralmente, de que encontraram lá o vaqueiro no chão, né? Mas sem exalar mau cheiro, muito pelo contrário, estava exalando um certo perfume, esperando, como se estivesse esperando que alguém encontrasse ele, né? Depois de alguns dias. O corpo dele normal, sem nenhum problema, o cavalo do lado. E aí você vai identificar, olha, ele morreu porque bateu a cabeça aqui na carnaúba. E as pessoas naquela época, mais do que hoje, né, precisavam dos milagres, porque se hoje, com toda essa condição que nós temos de acesso à saúde, né, essa coisa toda, a gente sempre tem que pedir a Deus que nos livre dos maus, você imagina naquela época. A igreja, a princípio, ficou com o pé atrás com toda essa história e não aceitou de bom grado tanta homenagem ao vaqueiro milagroso. Mas os devotos não recuaram. Todos os anos, no período da morte de Raimundo Nonato, eram realizadas rezas e ladainhas. O movimento foi crescendo no povoado e a busca por milagres só aumentava. Foram quase 100 anos de devoção sem a participação da igreja. A festa São Raimundo Nonato dos Mulunduns só começou oficialmente em Vargem Grande em 1955, quando os devotos conseguiram um terreno para elevar uma igreja. Só que essa igreja fica um pouco distante aqui, do povoado de Paulica. E ela só funciona uma vez por ano, no dia 22 de agosto, quando é celebrado o início da festa do santo. Durante todos os outros dias do ano, ele precisava de um lugar para ficar. E ele fica aqui, meio que inquilino de São Sebastião, que é padroeiro da cidade e é o dono da igreja. Mas para que ele se sentisse em casa também, toda essa parte aqui foi expandida para que ele ocupasse. Aqui é o reino de São Raimundo dos Mulunduns. Mas durante a festa ele é também um astro. Por isso ele ocupa um lugar de destaque aqui no altar, ao lado de São Sebastião e Santo Antônio. Sem nenhum registro que comprove sua existência, o santo vaqueiro tem apenas uma imagem pequena dentro de uma redoma de vidro. Quem ocupa o lugar de destaque é outro santo, de nome igual, mas de origem diferente. Este São Raimundo Nonato foi bispo da Igreja Católica e veio direto da Espanha, trazido pela família de um coronel da região por conta de uma graça alcançada. O Raimundo Nonato da Espanha, bispo espanhol, que torna aqui o festejo, digamos assim, legal para a Igreja Católica, né, que ele vai dar esse respaldo oficial para o festejo, mas para o homem mais simples, para as pessoas mais simples, aquelas pessoas de vidas mais simples, aquele que está lá no campo, né, de outras regiões, a fé geralmente é no Raimundo Nonato Vaqueiro, o Raimundo Nonato de Mulunduns.
O vaqueiro Raimundo Nonato pode até ocupar um lugar de inquilino na igreja principal da cidade, mas é tão importante para todo esse povo quanto São Sebastião e tem direito a uma sala de milagres exclusiva. A sala já está com quase todas as prateleiras lotadas, mas sempre sobra espaço para mais uma peça. E aqui tem jeito para tudo. Tem até aluguel da roupa apropriada para quem quer pagar uma promessa especial. Esse saco aqui aqui a gente chama mortaia, chama manto, chama verto, daqui que está aqui, ó. Aí a pessoa que quer alugar você escolhe se quer uma calça, se quer um manto, se quer um véu, ou se quer uma mortaia, se é para criança, é para adulto, então todos temos aqui. Aí você vai e me procura, quanto é uma mortaia dessa? Não, o seu coração pede, bote aqui a oferta no cofre. Nós não pegamos nem no dinheiro, porque você já tem que ter trocado. Não tem tabela. Seu Raimundinho mistura sua vida pessoal com a história do santo e sabe, como qualquer historiador, os detalhes da vida do vaqueiro. Acompanha tudo desde que tinha 10 anos e, por coincidência, nasceu num povoado pertinho de Mulunduns, a terra do santo. Esse festejo não era aqui, ele era lá em Mulunduns. Aí a terra não era de São Raimundo, não era dos pais, era de dono. Lá não aceitaram, foi que São Raimundo veio para Vargem Grande. De Vargem Grande ele foi para um povoado chamado Rampa, era muito longe, não gostaram, já para o Brejo também não gostaram. Uma mulher chamada Desuíta Leitão comprou 180 hectares de terra aqui na Polic e a doou para São Raimundo, que faz essa romaria agora para lá. Sou Raimundo Nonato e eu também sou Raimundo Nonato, né? A abertura do festejo é celebrada com uma grande missa na igreja de São Sebastião, quando os santos são retirados do altar e colocados no andor, já prontos para a romaria do dia seguinte. Os vaqueiros vão chegando de todos os lados. É porque a gente tem uma turma de tropeiros, aí é tropeiro, romeiro, tudo junto. Todos os anos vocês vêm pra cá? Todos os anos. Você tem alguma graça alcançada? Tenho sim. É uma coisa que eu pedi em uma doença, eu vejo duvido. Problema de doença. A Paulica, local da igreja de São Raimundo, se prepara toda para receber os milhares de romeiros. Na noite anterior já está bem movimentada, numa ação que faz girar toda a economia da cidade. São vendedores ambulantes que acompanham as festas religiosas ou não por todo o estado e não perdem a oportunidade de um bom negócio. Eles vêm movidos pela possibilidade de lucros, mas também pela fé que depositam no santo. Quando eu comecei a vir para cá, que era muito pequeno, só tinha a igrejinha de paia, a imagem do santo lá dentro, e no dia da festa tinha muita gente, mas não tinha casa, não tinha assim, muitas coisas, entendeu? Era pequeno a igrejinha. Aí foi evoluindo, hoje está aqui essa coisa linda daqui, porque o santo é milagroso, sabe? Eu vim por causa do santo, quando a primeira vez que eu vim por causa do santo, visitar o santo, que eu tinha curiosidade de conhecer a história dele, né? E hoje eu sei, assim, de muita história dele, de muito milagre que ele já tem feito. Quando um dia eu precisei dele, que eu estava com um problemazinho, eu me agarrei com ele e me senti bem melhor. Senti bem, entendendo? É mais por isso que eu venho. A alvorada é marcada pelo som dos foguetes avisando a todos que é hora de participar de uma das maiores romarias da região. Logo, logo, as ruas estão lotadas de fiéis que vão enfrentar o longo caminho até a capela, às margens da BR-222. Vaqueiros, romeiros, crianças, adultos, ninguém parece se importar com o sol, a sede, o cansaço da longa caminhada. Essa romaria é, na verdade, um ato de fé, rebeldia e resistência de pessoas que acreditam no poder e no milagre de um santo que oficialmente não existe, não é reconhecido pela igreja, mas consegue atrair milhares de pessoas para essa caminhada de mais de 7 quilômetros há mais de 100 anos. Sob a coordenação de Dona Maria Teixeira, a multidão segue em ordem na devoção. Como é que a senhora consegue coordenar esse trabalho todinho assim? É São Raimundo Nonato que me ajuda, porque ele está aqui no nosso meio. Mas além da ajuda de São Raimundo, tem que ter força e tem que ter muita resistência aqui, né? Ele me dá força. Há quanto tempo a senhora está fazendo esse trabalho? Há mais de 50 anos. Nem o bispo Dom Sebastião se furtou da caminhada e consegue ver nessa provação física uma força que é característica dos devotos de São Raimundo Nonato. Acredita que a igreja só tem a ganhar quando acolhe em suas celebrações o festejo de um santo que não tem o reconhecimento oficial da instituição. A igreja é o povo de Deus e o povo de Deus já reconheceu em São Raimundo Nonato dos Mulunduns um santo. Por isso, então, onde o povo de Deus está junto, Deus está presente. E é por isso que nós estamos aqui para apoiar todo esse compromisso e essa fé do nosso povo.
3 horas de caminhada depois, a romaria chega à Capela da Paulica, a verdadeira casa de São Raimundo Nonato dos Mulundus. Viva São Raimundo Nonato dos Mulundus! O palco para a missa campal está armado do lado de fora. Sem reconhecimento oficial, o santo não pode ser reverenciado dentro da igreja. Mas não tem problema, a fé vai onde o povo está. O mar de gente se emociona com a própria devoção. E nem se importa se quem está no altar é um santo que não tem a capa nem um gibão de couro e muito menos a aparência de um vaqueiro. Muito menos se o santo que observa todo esse movimento do lado de fora é um europeu. Aos homens por ele amados, em paz na terra, aos homens por ele amados. Por enquanto, o interior da igreja fica como ponto de descanso para romeiros cansados, mas agradecidos, que depois matam a fome e a sede nas barracas que ocupam toda a área em volta dela. É preciso renovar as energias, porque a maratona ainda não acabou. A caminhada de volta tem as mesmas dificuldades da ida, mas a beleza da chegada à igreja no centro da cidade faz todo mundo esquecer dessas dificuldades. É realmente um espetáculo bonito de se ver, enfeitado por um sol de fim de tarde que reluta em ir embora para não perder a festa. Enquanto Vargem Grande reverencia o santo da sua devoção, Mulundus parece parado no tempo à espera de algum milagre. Restam hoje por aqui apenas 4 ou 5 casas e uma igreja. Mas é preciso prestar atenção nessa igreja. Ela reina absoluta no meio do nada. Espaçosa e acolhedora, cabe com folga mais de 300 pessoas. O altar desta igreja marca o local exato onde estava a carnaubeira, onde São Raimundo bateu com a testa, caiu e morreu. Na verdade, eram 2 carnaubeiras. Mas ao longo do tempo, elas foram acabando, porque as pessoas foram tirando pedaços, lasquinhas para fazer banhos e chás, que na opinião deles produziam os milagres. Até as pedras foram retiradas também daqui. Mas uma pedra foi resguardada e ela serviu de base para essa construção de agora. A igreja já não recebe visitas com frequência porque os fiéis sabem que não precisam mais dos pedaços da carnaubeira para os chás, nem das pedras para os banhos. Os milagres podem ser pedidos direto ao santo de qualquer lugar. Mesmo assim, Josinel, o responsável por cuidar de tudo por aqui, continua seu trabalho diário e se ressente um pouco da falta dos fiéis. Raramente aparece um que vai passar, já encostando, aí vê a igreja aberta e encosta. Mas raramente. Quando tá cheio é bem animado também, bem... Os dois praticamente são bons demais. Mas quando tem muita gente, assim, é bom que a gente fica mais confortável com muita gente de um lado e outro conversando, fica mais à vontade. São Raimundo Nonato é tão resistente às adversidades quanto a paisagem que cerca a igreja que leva seu nome. A estiagem prolongada deixa tudo com esse tom de poeira que só as próximas chuvas irão modificar. Mas nada abala a fé desse povo que a cada romaria acredita ainda mais no santo que, mesmo sem altar e sem a bênção do Vaticano, se torna cada vez mais presente na vida de cada um deles. E no lampejo de inspiração e oração pelo sinal da cruz ficar na banda da Paulica, carrega o andor, não se importa com a dor. São Raimundo dos Mulundus, milagreiro, ei, santo vaqueiro, me alivia a cruz.